Bom, e agora aqui no estúdio, a gente muda de assunto. Olha só, o IBGE constatou o aumento da informalidade em Goiás. Na prática, a gente realmente observa que para fugir do fantasma, né, do desemprego, o jeito é a pessoa se virar como pode para pagar as contas. E quem bate um papo comigo aqui sobre esse aumento da informalidade é o superintendente do IBGE Goiás, o Edson Roberto Vieira. Boa tarde, Edson, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Que é interessante, né? Porque se a gente observar, poxa, o Goiás está com índice aí de informalidade maior do que o índice nacional. Vamos começar explicando para quem não entende direito o que é a informalidade. Então, realmente a gente teve uma situação de complicação no mercado de trabalho. Desde o final de 2014, a gente vem tendo um aumento da taxa de desemprego no Brasil, no estado de Goiás não foi diferente. Decorrente aí da crise financeira pelo que o país nós vem tivemos passando, uma crise né? forte, né, que abateu o país ainda não saiu completamente dessa crise, principalmente no caso do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele geralmente é o último a sentir uma crise econômica e o último a sair dele. Porque as empresas têm que acreditar que as coisas estão melhorando, têm que acreditar que vão vender a sua produção, as empresas de varejo que vão conseguir desovar os seus estoques para depois voltar a contratar. Então, com base nisso, a gente teve uma deterioração do mercado de trabalho e a informalidade aumentou. Então, muitas pessoas aceitando trabalhar sem carteira assinada, né? Várias outras trabalhando por conta própria, então... Meio que motivadas por essa situação da dificuldade. Exatamente. Então, as pessoas buscando alternativas para sobreviverem, né? Então, não tem emprego informal, aceitaram trabalhar sem carteira assinada. Nós temos aí hoje, no estado de Goiás, quase 40% da mão de obra nessa condição. Pois é, olha, eu estou observando os números aqui. 1.200.000 pessoas sem carteira assinada em Goiás. É muita gente. É um número bastante elevado, né? E esse número se elevou justamente em razão da crise. E uma situação aqui no estado de Goiás que o diferencia de vários outros estados brasileiros é que nós estamos com esse índice. Pois é, eu gostaria que você explicasse para a gente por que Goiás está com esse índice de informalidade até acima da média nacional. Então, a gente tem... O estado de Goiás geralmente tem uma taxa de desemprego menor do que a nacional. Essa característica o estado de Goiás vem apresentando há vários anos, né? Mas nos últimos anos, talvez isso tenha relação com a própria crise fiscal do Estado, né? Nós estamos tendo uma redução da diferença entre a taxa de desemprego nacional e a goiana. A goiana ainda é menor, mas na média, né? Porque no interior do Estado nós temos uma situação em que a taxa de desemprego está maior do que aqui na capital e na sua região metropolitana. Essa característica tem diferenciado Goiás de outros estados. Pois vamos passar os números para quem está assistindo. Em Goiânia, o índice é de 31,6% de pessoas na informalidade. Já no interior, o índice é de 39,6%, já é quase 40%, é maior. Então, por que a informalidade no interior está maior do que na capital? Nós temos uma dinâmica econômica diferente no interior em relação aqui à capital. Inclusive, a nossa capital, né, Goiânia, ela foi destaque nacional, os últimos dados que o IBGE divulgou, no sentido de que é a capital que está entre as que tem menores taxas de desemprego do Brasil. Agora, no caso do interior, nós temos muitos municípios que não têm uma dinâmica econômica própria, dependem muito da administração pública, muitos dependem também da agropecuária, então a dinâmica econômica não retém população, não gera um espiral positivo. Os últimos dados que nós divulgamos também relativos à população mostraram que 84 dos nossos 246 municípios de Goiás estão perdendo população. Então, esses municípios não conseguem gerar emprego para reter os seus jovens saem para estudar e acabam não voltando, ficando aqui na capital, saindo desses municípios em busca de melhores condições de vida. Se a gente analisar assim, o emprego com carteira assinada, ele está pagando pior do que a pessoa na informalidade, no caso, a gente pode dizer isso, assim, na média geral? Porque estava olhando a questão dos salários aqui, ó. A renda média da informalidade em Goiânia, a pessoa ganha R$ 2.760 na informalidade. E no interior é de R$ 1.900. Agora, com carteira assinada, a tendência é ganhar mais ou menos, a gente pode dizer, qual que é a situação atual?
a tendência é ganhar mais. Mais com a carteira assinada? Quem trabalha... Mesmo tendo esse tanto de coisa que o empregador tem que pagar, ele consegue ainda dar um livre maior para o empregado? Exatamente, é porque, em geral, os empregos formais são empregos de melhor qualidade, exigem maior qualificação da mão de obra. Então, na média, a gente tem aí o empregado informal ganhando cerca de 70% daquilo que ganha o empregado formal. E isso no interior é mais intenso ainda. Então, esses dados que nós estamos divulgando agora mostram que no interior, esses salários recebidos pelos empregados informais são cerca de 80% da média do estado. E aqui em Goiânia, o salário é cerca de 40% daquilo que recebe o trabalhador informal que está no interior. Então, nós temos esse problema, temos outros também relacionados a questões de proteção social, de possibilidade de aposentadoria, né? Pois é, porque a pessoa que trabalha na informalidade, às vezes, em alguns casos, já que você disse que não é a maioria, pode até estar ganhando melhor do que se estivesse com a carteira, tendo aí, às vezes, um estudo menor, né? Mas ela fica totalmente desguarnecida de qualquer tipo de segurança, né? Exatamente. Até não consegue aposentar, aliás, hoje em dia vai ser difícil mesmo a gente conseguir aposentar de acordo, mas assim, não tem nenhum tipo de segurança, né? Não tem um fundo de garantia, não tem nada. Não tem, fica sem amparo social, estava vendo agora há pouco vocês falarem sobre o FGTS, então essas pessoas que estão no mercado informal, por exemplo, não vão ter condições de... Não tem esses quinhentinhos que vão, os R$500 vão ser liberados em setembro para pagar alguma conta de quem está com a corda no pescoço. Não. Agora, que áreas da informalidade estão sendo mais buscadas nesse momento, já que cresceu tanto essa área? O setor de serviços é o que mais conta com emprego informal, mas nós temos muitos empregos informais também na construção civil. Eu acho que no período recente, uma das características mais marcantes desse emprego formal é o crescimento dos motoristas informal. Crescimento das pessoas que trabalham como motoristas de aplicativo, né? As pessoas que estão entregando comida. Mas nós temos outras tantas, né, que já atuam no mercado informal há muito tempo. Então, um cabeleireiro que não tem funcionário, ele é um funcionário, ele é um empregado, ele é um trabalhador por conta própria, também informal. Mesmo aquelas pessoas que... Aquela que começa a fazer uma marmitinha em casa para vender para os vizinhos, para os conhecidos. Exatamente. Muitas pessoas também vendendo produtos nas ruas também se encaixam nessa categoria. Tem demais, né? A gente vive tendo, inclusive, dificuldades na cidade por conta disso, porque você tem os dois lados. A pessoa desesperada precisando trabalhar e, ao mesmo tempo, aí não se recolhe nenhum tipo de imposto, está ali disputando com quem está pagando junto, na porta, inclusive, das lojas. Essa que é a grande questão, né? O país precisa crescer para essas pessoas que estão nas atividades informais conseguirem se recolocarem nos empregos formais, né? Essa que é a grande questão. Então, as pessoas estão ali, como você disse, às vezes até geram uma certa impaciência dos cidadãos de modo geral, mas estão buscando alternativas de sobrevivência, né? Morrer de fome, né? O que você elencaria aí como prós e contra da informalidade, Edson? Olha, de positivo, a gente tem essas atividades contribuindo para que a taxa de desemprego de Goiás, do Brasil, não seja tão maior do que já é. Porque, embora esses empregos sejam informais, eles contribuem para que a taxa de desemprego não seja tão maior do que já é. Agora, de negativo, é o fato de que, como eu já sinalizei, os empregos informais, em geral, são de pior qualidade do que os empregos formais. Então, as pessoas, além de estarem sem assistência social, de terem dificuldade para se aposentarem no futuro, também têm piores condições de trabalho do que aquelas que estão empregadas no mercado formal. Bom, para a gente encerrar, com relação ao mercado formal, o IBGE notou algum crescimento do mercado formal em alguma área em Goiânia, aí no interior, enfim? Olha, os últimos dados que nós acompanhamos mostram que a geração de empregos formais, especificamente no estado de Goiás, não tem sido tão pujante como já foi em anos anteriores, né? Então, a gente tem uma situação geral do mercado de trabalho que tem de positivo. Parou de piorar tanto como vinha piorando desde o final de 2014. Então está diminuindo a dispensa de funcionário, mas aumentar também não... O desemprego continua alto, mas ele estava aumentando trimestre a trimestre. Esse movimento parou
desde o final do ano passado. Aí nós tivemos uma redução da taxa de desemprego no terceiro e no quarto trimestre do ano passado, e esse primeiro trimestre voltou a aumentar, mas ainda é um pouco menor do que no primeiro trimestre do ano passado. Então, a situação, ela não está boa em termos gerais, mas parece que parou de piorar, e uma das explicações para isso é justamente o aumento do emprego informal. Então, nesse momento a gente acaba falando que ele está sendo um mal necessário para segurar a economia e as pessoas não passarem por mais dificuldade do que já estão passando. Né? O ideal mesmo é que as pessoas consigam se colocar formalmente, isso é bom para as pessoas de um ponto de vista individual e bom também de modo agregado, porque a gente está tendo, por exemplo, agora uma discussão da reforma da Previdência. Sim. E essas pessoas que estão no mercado informal não estão contribuindo para a Previdência, e o déficit aumenta ainda mais, né? Então gera uma situação que não é boa para ninguém, não é boa para a pessoa, não é boa para o governo, não é boa para ninguém. E como eu disse, a solução para isso é que a gente volte a crescer e a economia volte a gerar emprego e renda para todo mundo. É o que a gente espera, né? Edson Roberto Vieira, que é superintendente aí do IBGE Goiás, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, explicar um pouquinho como é que está essa situação da informalidade aqui em Goiás. Nós é que agradecemos. Obrigada.